Golias, segundo Samuel 21, o gigante mais conhecido da história, é Golias da Bíblia. Ele era um campeão do acampamento dos filisteus, que lutava como uma auriga blindada. Um campeão chamado Golias, que era de Gate, saiu do acampamento dos filisteus. Sua altura era de 6 covados e 1 palma. Não sabemos o que essa informação significa à primeira vista, porque não medimos as coisas em covados ou palmas, medimos em pés e polegadas. Então, vamos colocar em termos simples: Golias era uma massa de homem, com pelo menos 9 pés e 9 polegadas de altura, e quando você considera o comprimento de seus braços quando os levantava sobre a cabeça, pode imaginar que criatura imponente ele devia ser. Mas não era apenas o tamanho dele. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e usava uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 ciclos. Nas pernas, usava grevas de bronze, e uma lança de bronze estava pendurada em suas costas. O cabo de sua lança era como uma vara de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 600 ciclos. Seu portador de escudo ia à frente dele. E, para completar, ele estava vestido com o que chamaríamos de uma malha. Os filisteus se aqueciam vestindo uma espécie de roupa íntima de lona grande com anéis de bronze sobrepostos do ombro até o joelho. Essa malha protegia o usuário das armas do inimigo. A armadura desse tamanho e tipo pesava 5.000 ciclos de bronze, o que equivale a entre 175 e 200 libras em termos modernos. A armadura incluía apenas a malha. Golias, por outro lado, usava um capacete de bronze, caneleiras de bronze para proteger as canelas e carregava uma lança ou dardo de bronze pendurado entre os ombros. A cabeça de sua lança sozinha pesava 600 ciclos de ferro, ou cerca de 20 a 25 libras. Segundo o relato escrito, ele marchava à frente com um portador de escudo. A palavra hebraica usada aqui se refere ao maior escudo de batalha, do tamanho de um homem adulto. Era inequivocamente destinado a proteger seu corpo de flechas vindas. Então, além de sua armadura, Golias tinha esse cara correndo à frente dele, empunhando um escudo do tamanho de um homem, para proteção extra. Deixe sua mente imaginar tal cena imponente por um momento. Considere o quão aterrorizante teria sido enfrentar um gigante desse tamanho, protegido por tanta armadura. Sem dúvida, as chances estavam contra qualquer um suficientemente tolo para confrontá-lo em batalha. Observe o que este gigante guerreiro fez. Golias ficou de pé e gritou para as fileiras de Israel: "Por que vocês saem e se alinham para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e o enviem até mim. Se ele for capaz de lutar e me matar, seremos seus súditos. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos súditos e nos servirão." Golias propôs uma estratégia popular na civilização oriental, conhecida como combate representativo ou conflito 1 a 1. Ele representaria o exército filisteu, enquanto a escolha de Israel representaria o exército israelita, e quem perdesse, todo o seu exército pereceria. Não há motivo para envolver todo o exército nisso. Apenas envie um lutador, e eu lutarei contra ele. Eu sou o vencedor, eu sou o melhor. Golias não fez esse desafio uma vez e depois desapareceu. Não, esse desafio durou 40 dias. Por 40 dias, o filisteu se apresentava todas as manhãs e noites e tomava sua posição. Ele saía lá fora todas as manhãs e noites, por mais de um mês, exibindo seu tamanho e força, desafiando alguém a enfrentá-lo. Enquanto isso, nas montanhas da Judéia, perto de Belém, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era muito jovem para se juntar ao exército, e, na realidade, Davi provavelmente não estava ciente do conflito entre os israelitas e os filisteus naquele momento. Ele pode nem mesmo ter ouvido falar de Golias. Sua única informação era que 3 de seus irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. Por outro lado, o pai de Davi estava preocupado com seus 3 filhos mais velhos. Jesse estava ficando mais velho e provavelmente seria incapaz de completar a jornada através das montanhas por conta própria.
Então, ele chamou seu filho mais novo e disse a ele: Davi, preciso que você faça uma tarefa para mim. Pegue agora para teus irmãos um efa deste grão torrado e estes 10 pães, e corra para o acampamento a teus irmãos. Traga também estes 10 queijos ao comandante de 1000, e olhe pelo bem de teus irmãos, e traga-me notícias deles. E Davi se levantou cedo de manhã, deixou as ovelhas com o guarda, e fez como Jessé lhe havia ordenado. Chegou à trincheira enquanto o exército estava indo para a luta e gritava para a batalha. Então, à medida que se aproxima das proximidades do acampamento israelense, ele nota as tropas se preparando para a batalha e ouve o grito de guerra. Ele simplesmente quer observar e ver o que acontece. Então, Davi corre para a linha de frente para cumprimentar seus irmãos, deixando sua bagagem aos cuidados do carregador de bagagens. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos, correu para as linhas de batalha e perguntou a seus irmãos como estavam. Enquanto ele conversava com eles, Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu de suas fileiras e gritou seu habitual desafio, e Davi ouviu primeiro. Considere o seguinte cenário enquanto estava lá com seus 3 irmãos. Davi ouve um grito alto do outro lado do vale e instantaneamente todos em sua proximidade imediata estão correndo para trás e se arrastando para dentro de suas tendas. E todos os homens de Israel, ao verem o homem, fugiram dele e ficaram muito assustados. Lembre-se de que Davi nunca viu ou ouviu falar desse desafio do gigante. Ao olhar para o campo de batalha, ele vê um homem gigante coberto de armadura, proferindo ameaças, desafios e xingando o Deus de Israel. Davi fica enfurecido. Lembre-se, este é o 41º dia que os israelitas enfrentam Golias, mas é a primeira vez que acontece com Davi. Então, Davi fala com os homens que estão ao seu lado e pergunta: o que será feito pelo homem que matar este filisteu e remover a afronta de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E o povo respondeu conforme suas palavras, dizendo: e assim será feito ao homem que o matar. Davi então encontra o rei Saul. Davi diz a Saul: que ninguém perca o ânimo por causa deste filisteu, teu servo irá e lutará contra ele. Saul responde: tu não és capaz de ir contra este filisteu para lutar com ele, pois tu és apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mas Davi diz a Saul: teu servo tinha as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba, o feria e o matava. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso, assim será feito a este filisteu incircunciso, como fez a ambos, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Saul então veste Davi com sua própria túnica, coloca uma armadura nele e um capacete de bronze em sua cabeça. Davi coloca a espada sobre a túnica e tenta andar com eles, mas não está acostumado. Eu não posso andar com essas coisas, diz ele a Saul, porque não estou acostumado com elas. Então, ele tira uma vara em sua mão, escolhe 5 pedras lisas do riacho, coloca-as na bolsa de pastor e, com sua funda em sua mão, se aproxima do filisteu. Aqui está Davi vestido com suas roupas de pastor mais simples e armado com suas armas de pastor mais básicas, sua funda e sua vara, e pronto para lutar. Então, há um momento decisivo. Enquanto isso, o filisteu, com um portador de escudo à sua frente, continua se aproximando de Davi. Ele olha para Davi, vê que ele é pouco mais que um rapaz brilhante e bonito, e o despreza. Ele diz a Davi: eu sou um cachorro, para que você venha a mim com paus? E o filisteu amaldiçoa Davi por seus deuses, dizendo: venha cá, e darei tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi responde ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e tirarei a tua cabeça de ti, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Considere as possibilidades.
Davi permaneceu destemido diante dessa besta monstruosa. As únicas armas de Davi eram uma funda e uma pedra, contra um gigante vestido com 200 libras de armadura. Uma pedra cortou o ar com um chiado, e isso foi o fim. Golias foi reduzido a um amontoado de pedras. Todos os presentes aqui saberão que não é pela espada ou pela lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. À medida que o filisteu se aproximava para atacá-lo, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrá-lo, alcançou sua bolsa, tirou uma pedra, a lançou e acertou o filisteu na testa. A pedra afundou em sua testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada na mão. Davi correu e ficou em pé sobre ele. Ele pegou a espada do filisteu e a desembainhou, cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Os filisteus não voltaram depois disso. Quando perceberam que seu campeão não estava mais vivo, eles se retiraram. Então, os homens de Israel e Judá avançaram com um grito e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Seus mortos foram deixados ao longo da estrada de Gate a Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, saquearam o acampamento deles. Então, Davi trouxe a cabeça do filisteu para Jerusalém. Davi pegou a cabeça dos filisteus e a levou para Jerusalém. Ele colocou as armas dos filisteus em sua própria tenda. A história bíblica de Davi e Golias é uma das mais conhecidas da Bíblia. É uma lição de coragem, fé e superação do aparentemente impossível. Curiosidades: Goliá e os Nefilins. Alguns estudiosos acreditam que Golias, o Gitita de Gate, pertencia a uma raça conhecida como os Nefilins. Outros especialistas argumentam que Golias era um Rafita, pois os Nefilins foram destruídos no grande dilúvio durante o tempo de Noé, e apenas a família de Noé sobreviveu. Quase 20 vezes na Bíblia, os Nefilins são mencionados, Deuteronômio 2 e Deuteronômio 20, Josué 12, Deuteronômio 3. Filisteus e Anaquins. Alguns estudiosos acreditam que os filisteus descendiam dos Anaquins, e o status de campeão de Golias é realçado pelo fato de que Gate era uma antiga fortaleza dos Anaquins. Alguns cientistas acreditam que Golias tem uma árvore genealógica identificável, implicando herança autossômica dominante que causa acromegalia ou gigantismo familiar. Na época bíblica, Golias era uma figura colossal. Parentesco de Golias. Existem também outros gigantes mencionados em 2 Samuel 21 e 1 Crônicas 20 que eram parentes de Golias na Bíblia. Além disso, os filisteus tiveram outra guerra contra Israel, e Davi desceu com seus servos e lutou contra eles. Durante a batalha, Davi ficou exausto, e Isbi-Benob, um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de bronze e que estava cingido com uma nova espada, pensou em matar Davi. No entanto, Abisai, filho de Zeruia, veio em auxílio de Davi, atacou o filisteu e o matou. Depois disso, os homens de Davi disseram a ele: Tu não sairás mais conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve outra batalha com os filisteus em Gol, e Sibecai, o Zatita, matou Seife, que era um dos filhos do gigante. Houve ainda outra batalha em Gobe com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, o Belemite, matou o irmão de Golias, o Gitita, cuja lança tinha uma haste como tecido do tecelão. Houve ainda uma batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo, e ele também nasceu do gigante. Quando ele desafiou Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Esses 4 nasceram do gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Outras guerras contra os filisteus. Depois disso, houve outra guerra em Gate contra os filisteus. Durante essa guerra, Sabacai, o Zatita, matou Sipai, um dos filhos do gigante. Havia ainda outra batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. Ele também nasceu do gigante.
Quando ele desafiou Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Esses 4 nasceram do gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. A história de Golias na Bíblia atesta o poder e a grande força de Deus sobre seus inimigos, mesmo diante de chances avassaladoras. A história de Golias é uma demonstração de como a fé e a confiança em Deus podem superar obstáculos aparentemente insuperáveis.